Em comparação com outros países chamados emergentes, a produção de pesquisa do Brasil é média. Tem mais publicações do que a África do Sul e Rússia, e mais impacto de citação do que Rússia e Índia. Em relação aos países desenvolvidos, as pesquisas brasileiras são menos impactantes. Mesmo assim, no quesito aproveitamento, o país está apenas ligeiramente atrás do Japão, embora seja preciso dizer que o Japão está abaixo da média mundial. O Brasil ainda publica muito mais artigos do que seus vizinhos de América Latina, mas os estudos conduzidos por alguns deles têm mais impacto do que os nossos. Isso acontece provavelmente por conta da cooperação internacional. Chile e Colômbia, por exemplo, produzem a maior parte de suas pesquisas, 67%, em colaboração com pesquisadores de outras nações, enquanto esse percentual no Brasil é só de 36%. Segundo a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 2017 os pesquisadores paulistas publicaram 9.500 trabalhos em parceria com estrangeiros, a maior parte norte-americanos. Em seguida vinham os britânicos, os espanhóis e os alemães. Nas últimas 2 décadas, o contingente de cientistas em atividade no Brasil cresceu. Os censos do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mostram que de 2000 até 2016 as equipes de pesquisadores no país saltaram de 11.700 para 37.600. O número de cientistas com doutorado também aumentou muito no mesmo período. Foi de 27 mil para 130 mil, uma diferença de 380%. Para fins de comparação, a população brasileira não cresceu mais do que 21% nos últimos 20 anos. As convocações feitas pela oposição é para discutir droga. E as drogas estão amplamente difundidas no Brasil, e o que a gente viu, a estatística nas universidades, é o dobro. Metade usa drogas. E por isso que eles plantam maconha, porque a demanda é tão grande e é tão natural que eles plantam maconha. Praticamente no mesmo espaço de tempo, as universidades ampliaram em 8 vezes a sua capacidade de se relacionar com o setor produtivo. Segundo a Clarivate Analytics, o número de artigos em coautoria entre pesquisadores de universidades e de empresas cresceu de 200 em 1999 para 1.600 em 2017. A inovação também recebeu mais investimento dentro das universidades públicas. Em 2017, 9 universidades estavam entre as 10 maiores depositantes nacionais de novas patentes. No início dos anos 2000, a coisa era bem diferente. Naquela época, só havia 2 universidades nesse primeiro pelotão. A Unicamp, em primeiro lugar, e a Universidade Federal de Minas Gerais, em 10º lugar. O resto da lista era composto por empresas como Petrobras, Arno, Multibras, Semeato e Vale. Aos trancos e barrancos, as universidades públicas conquistaram uma estrutura de pesquisa e pós-graduação, que em muitos casos alcançou níveis de excelência. Não é um resultado ruim em um país que investe menos de 1% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Em países da Europa, esses investimentos chegam a 3%. Embora, para o nosso novo ministro da Educação, o advogado e pastor presbiteriano Milton Ribeiro, esse seja um problema menor. O problema mesmo para ele é o sexo sem limites. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, é o problema. Nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Nos últimos anos, a estrutura pública de pesquisa tem sido constantemente ameaçada com cortes abruptos de orçamento. Faltam insumos para os laboratórios, onde os equipamentos são obsoletos ou estão quebrados, sem verba de reposição. Nessa toada, jovens pesquisadores estão cada vez mais deixando o Brasil. Isso tem a ver também com a redução do número de bolsas de pesquisa, o baixo valor das bolsas de mestrado e doutorado e ainda com um pessimismo geral e difuso. E olha, não dá para culpar os jovens pesquisadores por isso. É o que a gente chama de fuga de cérebros. E é sempre uma péssima notícia para o futuro de qualquer país.